Senhor, Santo e Guardião de Israel, obrigado ao Senhor por todas as 5 horas da manhã, o Senhor formar, chamar, escolher um grupo de homens e mulheres que estão sempre em propósito de oração, seja às 5 horas, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite. Esta pessoa também que envia essas orações para os seus contatos, para seus amigos, convidando a estar junto conosco nesse propósito de oração. Esse propósito o Senhor tem alcançado milhares de pessoas. O Senhor tem transformado milhares de pessoas. Porque o nosso único objetivo aqui, ó Senhor, é agradecer o Senhor pela nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Ó Deus, nós somos um ser humano limitado, com uma vida limitada neste mundo. Somos um ser espiritual dentro de um corpo, para que possamos interagir a esse mundo físico. Este corpo, chamado casa, onde nós moramos, esta casa, chamado corpo, ela tem validade. Esta casa tem validade. Hoje ou amanhã está chegando o prazo de validade. Quando? Como? Nós não sabemos. Sabemos que um dia teremos que morrer. Talvez esta palavra é uma palavra que te deixa amedrontado, mas é a realidade. Queira eu ou não, um dia teremos que deixar esta casa onde nós habitamos. Mesmo sabendo que a morte é um processo natural na vida de um ser humano, ao lidarmos diretamente com ela, podemos desencadear fortes abalos emocionais, como tristeza, estresse, solidão, ansiedade, desesperos. Chegamos até mesmo a nos remeter a vários questionamentos, como os porquês. Por quê? Por quê? E por quê? Por que fulano morreu tão cedo? Eu poderia ter feito algo para evitar. Será que foi um erro médico? Nas escrituras, nas sagradas escrituras do Senhor, esse sentimento é natural e podemos encontrar o consolo em nosso Jesus Cristo. Sabemos que aquele que está em Cristo, quando morre, entra no descanso eterno e terá uma vida sem sofrimento ao lado de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: o viver para mim é em Cristo, mas o morrer para mim é lucro. Quando Paulo pensava na sua partida, ele se alegrava, porque ele tinha convicção que, deixando este corpo, ele partiria para a glória eterna com Cristo. Um exemplo desta afirmação encontra-se em João capítulo 11, 25, 26, que disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Creia nisso. A palavra em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. A passagem diz que, assim como Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia, também Ele irá nos ressuscitar para vivermos uma vida eterna com Ele. Um dia todos nós iremos ressuscitar. Olha o que diz João 14, do versículo 1 ao 4. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus,
creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a você: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Nesta passagem tão brilhante, tão divina, Jesus Cristo diz que para que nós venhamos ficar perturbados, pois após a morte estaremos ao lado de Deus, em um lugar preparado. Creia nisso. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3:20. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Eclesiastes não nega a vida após a morte e nos adverte quando a futilidade de vivermos somente para esta vida. Olha o que diz Salmo 90, versículo 10. Aos anos de nossa vida chega a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são os anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos e passa rápido. 2 Coríntios 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Senhor, neste momento, dá um conforto a esta pessoa. Porque há muitas pessoas que têm medo quando fala da morte, mas é uma realidade. Queira você ou não, vai ter que enfrentar a morte. A morte, ela não pode matar o teu espírito. Ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Deus tem promessa na nossa vida. No livro de Jó 19, 25, 26, diz assim: eu sei que o Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Um dia nós estaremos reinando com Cristo nos céus. Por isso não tenha medo da morte. Pega a tua vida, entrega na mão do Senhor. É tudo o que Ele quer. Eite, entrega a tua vida. Quando nós nascemos, quando você nasceu, Deus colocou um espírito dentro de você, dentro de nós. Agora nós crescemos e Ele quer de volta. Você pode entregar a tua vida a Ele? Uma vida na mão dele está segura. Uma vida na mão do nosso Cristo está seguro. E por que você pensa duas vezes para entregar a sua vida a Cristo? 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a palavra fala: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus Cristo, e com Ele, aqueles que o dormiram. Senhor Deus, neste momento eu só quero agradecer ao Senhor por esta pessoa que me ouve, que ora comigo, que ora conosco, para que entenda e compreenda à luz da palavra de Deus que a morte é uma punição para a carne. A morte veio através do pecado, da desobediência. O pecado gerou a própria morte, e a morte é um próprio ser. Até a própria morte um dia vai ter que dar conta e será punida. Foi o pecado que levou o homem à morte. Mas Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar vida eterna. Que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça. Eis que vos fala o pastor Jailson, um pastor que tem orado às madrugadas por você, pela tua família. E muito obrigado por fazer parte desse exército aqui na terra. Muito obrigado, que Deus abençoe.